Tá tudo bem, sargento? Tudo bem, obrigada aí pelo convite. Sargento, eu vou começar já no ápice aqui da nossa história. Se o coronel Ivan Blas tivesse sentado hoje aqui nessa mesa, o que você diria para ele? Eu diria que ele é uma vergonha, não só para a corporação, como para toda a sociedade. Qual foi o momento mais cruel da perseguição que você sofreu dentro da Polícia Militar, nesse caso com o coronel Ivan Blas? O momento mais cruel foi a prisão em si, porque nosso regulamento é bem claro quanto a isso. Se o policial está de licença médica, ele não pode ser chamado para responder por transgressões disciplinares, que, segundo ele, era o meu caso, por ter falado mal do governador Luiz Fernando Pezão, que posteriormente ficou preso no BEP, né? Todo mundo sabe, acusado de vários crimes. E o pior momento da minha vida foi o diagnóstico do Dante. Porque depois daquele incidente, dele me manter em cárcere lá presa horas, sem água, comida, remédio, eu ter tido 3 convulsões dentro da corregedoria da polícia, né, por ordem do Ivan Blas. E eu chegar lá, depois dos exames, o médico falar para mim que a placenta do G2, que era quem estava na posição de nascer em segundo, né, que eram gêmeos, são gêmeos, que a placenta do Dante foi afetada de modo que ele não ia mais receber toda a nutrição. E todo mês era um sofrimento absurdo, porque a Helena ganhava 100 gramas, o Dante ganhava 2. E aí eu perguntava ao médico, é por que ele não está sendo nutrido? Aí uma mãe imaginar assim, nossa, meu filho está passando fome dentro da minha barriga, que é o lugar que ele seria mais seguro para ele, era dentro de mim. E ele está sofrendo, ele entrou em sofrimento fetal, por mais que, no caso, eu tinha 5 meses de gravidez, era impossível uma cesárea de emergência, porque o risco de óbito para os 2 ia ser muito grande. Só que a gente tentou até onde pôde, só que chegou um ponto que o Dante entrou em total sofrimento pela falta de nutrição e afetou também o nível do líquido amniótico dentro da placenta dele, né? Dentro da bolsa. Então, abaixou muito e não tinha onde correr, tinha que fazer a cesárea. E de um ponto que eu fiquei com pena, porque a Helena não precisava ter sido prematura e enfrentar os problemas de prematuridade, como ficar 3 semanas na UTI, enfim, mas também era a única chance de salvar a vida do meu filho. Qual foi o sentimento que você teve como mãe ao ver teu filho nascer e saber que ele ia sofrer as consequências dessa covardia que você sofreu por esse coronel? Eu sempre tive um senso de justiça muito grande. Uma coisa que eu não suporto, eu não consigo ficar calada diante de covardia. E então, ver o meu filho sendo todo furado naquela UTI, passando por intercorrências. Eu lembro que eu levava o sapatinho, porque dentro da incubadora, né, só pode ficar de luva, e a fralda e os sapatinhos. Né? Toda a roupa que eu tinha comprado pro Dante se perdeu, porque ele ficou quase 3 meses na UTI. Então, as pequenininhas já tinham perdido. E eu lembro que eu levava para lavar aqueles sapatinhos tudo cheio de sangue, porque ele era picado o tempo todo para exame, enfim. Isso foi muito cruel. E saber que, um colega de farda que fez isso tudo com meu filho. E você tem isso bem na cabeça? A marca desse sangue na meia? Tenho, eu não esqueço. Eu guardei as roupinhas dele, porque era cruel. Eu queria sair com os 2 da maternidade, mas eu não sabia se eu só ia sair com ela. E qual era o sentimento que você tinha ao olhar aquelas roupas? Um absurdo, porque a gente entra para a polícia militar para fazer justiça, né? Para legitimar direitos humanos, legitimar a integridade humana das pessoas. E como o superior hierárquico não mutilou meu filho dentro da minha barriga? Porque o que ele fez foi isso. Meu filho estava saudável, meu filho não tinha sequela nenhuma, meu filho estava se desenvolvendo bem, igual a irmã. Com isso, depois dele, acabou. Ele mutilou meu filho dentro da minha barriga, mutilou os meus sonhos, os sonhos do meu filho, sabe? E eu tive que lutar contra a tatuagem que eu boto, né? Diagnóstico não é destino, porque as pessoas tendem a achar que você tem um filho com deficiência, com o passar do tempo você se conforma.
Mas não existe essa conformidade, porque as mães atípicas que estão me ouvindo, elas sabem que é uma luta atrás da outra. A gente luta por direitos que já são direitos, mas ninguém cumpre. E, assim, eu imaginava, hoje em dia, levar meu filho para o judô, para o jiu-jitsu, jogar uma bola. E eu não sei, assim, O que é se um isso? dia eu vou fazer isso. Não, assim, eu sonho com várias coisas pro Dante. Eu luto todo dia. Quando o médico fala que é não, eu luto pelo sim. Mas esse lutar é muito doloroso, sabe? Hoje em dia eu queria tanto que meu filho corresse. Eu vejo aquelas cenas normais, né? Que a mãe abre os braços e o filho vai correndo dar um abraço. É esse o sonho da minha vida. Você ficou diante de 2 sonhos que tinha ali, né? Um de entrar na polícia militar e depois um senso de justiça, né? Sabendo que se você optasse pelo segundo, que era falar e correr atrás de toda essa injustiça, você poderia perder a tua farda. Qual foi o momento que você resolveu tomar essa decisão de não se calar, de abrir a boca e falar realmente o que fizeram com você? Porque na minha cabeça, assim, eu tinha que falar pelo meu filho. Meu filho ainda não fala. O Dante, eu nunca ouvi o Dante falar, mamãe, eu te amo. E é uma coisa que, assim, quando é natural, as pessoas não dão valor, sabe? Eu lembro que quando a fisioterapeuta começou a falar como é que é para levantar, já é tão natural a gente levantar que a gente nem se dá conta do passo a passo, né? Os movimentos para levantar. Então, eu saber que meu filho não fala ainda, o meu filho... Aquilo ali me gerou, não, peraí, meu filho não pode falar a injustiça que sofreu, mas eu posso. E é o que eu falo para toda mulher, toda pessoa que sofreu uma injustiça, não se cala. A gente paga um preço. Eu paguei um preço. Há pouco tempo, ano passado, para você ter uma ideia, meu filho passou mal, eu estava de serviço. Eu avisei, e assim, mas só que o superior hierárquico não estava lá, meu filho estava passando mal e eu não vi nada assim. Pô, meu filho está passando mal, eu tenho que socorrer. Eu fui. Posteriormente, meu filho ficou 5 dias no CTI, eu acompanhando de noite no hospital, não saía de perto dele, isso ano passado. E ele ficou mais, se eu não me engano, 6 dias no apartamento, né? Do quarto. E logo depois, quando tudo acabou, eu dei graças a Deus, meu filho em casa, vem aquela coisa, abriu a averiguação, Lousada. Eu falei, abriu? Eu não fiz nada de errado? Ah, por abandono de posto. E eu levando o atestado, eu enviando o atestado todo dia tendo provas que eu estava lá. A própria DAS